Bora! Agora eu tô sozinha nessa telona aqui, gente. Tava super esperando esse momento aqui. Tô me sentindo muito importante. Ó, então nós vamos falar sobre neuromarketing, né? O que é neuromarketing, gente? Neuromarketing, assim, eu vou contextualizar um pouquinho do que é o neuromarketing e vou trazer aqui para vocês também algumas técnicas, algumas estratégias e vou finalizar aí com 5 tópicos mais importantes de como que vocês podem usar o neuromarketing para converter em vendas, tá? Então, neuromarketing, o que é? É a união da ciência da psicologia com o marketing. Para quem ainda não sabe, eu não me apresentei, né? Mas eu sou a Renata, eu faço parte aqui da equipe, né? Dos consultores e dos especialistas de marketing do Presença Digital do Zero. Mas eu também sou estudante de psicologia, então trabalhei aí com marketing, trabalho com marketing e decidi estudar psicologia porque eu amo essa área aí para estudar o comportamento humano. Então eu trago aqui para vocês tudo que eu aprendi lá nas minhas aulas de anatomia, lá da anatomia do cérebro, lá no meu primeiro período de faculdade, e o que eu tenho aprendido aqui ao longo desses períodos, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de neuromarketing é como funciona o nosso cérebro, né? Embora aí a nossa espécie venha evoluindo, as tecnologias venham aumentando, né? O nosso cérebro ele ainda tem características lá do homem das cavernas, lá atrás, lá de 120 mil anos atrás, para vocês terem uma ideia. E quando, né, a gente agia ali por instinto, por emoção, então nós temos aí o nosso cérebro várias camadas, várias partes aí que são separadas, né? E cada parte tem uma função diferente no nosso comportamento, no nosso dia a dia, né? E nós temos aí uma área do nosso cérebro que é chamada de neocórtex. Essa área aí, essa região, né, do nosso cérebro, é onde processa aí o raciocínio lógico, as correlações, né? O que é o peso, medida, né? Aquilo que a gente observa ali do dia a dia, das nossas decisões lógicas e tal. Só que essa parte, gente, é a parte mais recente da nossa evolução biológica. E aí, o que acontece com essa parte? Ela ainda é pouco explorada ainda por nós, né? Mas vem comigo, eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Nosso comportamento, a nossa cultura, tudo que a gente vive hoje está no nosso DNA, está ali registrado no nosso cérebro lá, já daquilo que vem sendo evoluído ao longo do tempo. E nós, seres humanos, nós temos um grande diferencial dos outros animais. Por quê? Nós somos capazes de pensar, de imaginar, de sonhar, de sentir. Já um cachorrinho, por exemplo, ele sente ali na hora, mas é rápido. Por exemplo, vamos pensar um outro animal. Um cavalo, por exemplo, ele não tem emoção, ele não tem sensação, ele não tem memória. Nós, seres humanos, temos. E aí, gente, o que acontece? Aonde que está essa sensação? Aonde que está essa emoção? Aonde que está isso? Está na nossa parte menos evoluída do cérebro, que é no tronco encefálico, por exemplo, onde estão os nossos instintos, e também ali no nosso sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções e a nossa memória. E os dois juntos, eles geram reações, e em sua maioria inconscientes. Inconscientes, ou seja, automática. E isso nos leva a conclusões de que nós não dominamos o que está aqui dentro. Nós não temos o mínimo domínio do que está aqui. E é justamente nessas áreas que nós tomamos decisão. Veja só. Justamente nas áreas onde estão menos evoluídas, né, onde estão as nossas emoções, as nossas memórias, aquilo que nós não dominamos, é que a gente toma as nossas decisões. Ah, Renata, não acredito nisso não. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já pensou assim, nossa, não vou falar isso, eu não vou comprar,
eu não vou fazer, eu não vou levar, eu não vou responder dessa forma. E foi lá e fez exatamente o contrário do que vocês pensaram. Quantas vezes vocês já olharam assim para o guarda-roupa e falou assim, nossa, tem um guarda-roupa aqui do lado, tá, gente? Nossa, que tanto de bolsa, não preciso mais de bolsa. De repente, a gente vê uma promoção lá, 50% de desconto na bolsa. O que a gente faz? A gente compra mais uma bolsa. Por quê? Porque nós não tomamos decisão, gente, de forma racional. A gente não toma decisão de forma racional. Se a gente imaginar agora, por exemplo, por que a gente, né, sabendo que faz mal, sabendo, né, que de alguma maneira aí vai prejudicar o nosso organismo, por que a gente consome bebida alcoólica? Vai pensando aí que daqui a pouquinho eu te respondo sobre isso. E eu tenho um segredo para contar para vocês. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Aí tudo que a gente já falou até aqui, que o Grossi falou, que o Lucas falou, que o Roger falou, faz mais sentido ainda agora, que eu vou contar para vocês. O nosso cérebro, ele tende a economizar o maior volume de energia possível. Por quê? Vamos lembrar, nosso cérebro ainda é lá do tempo das cavernas, lembra? Que eu falei para vocês, lá dos tempos atrás. O que acontecia naquela época? Era instinto de sobrevivência, não era? Então, quando era o instinto de sobrevivência, o que era o nosso cérebro? Era economizar energia, porque se surgisse um leão, surgisse qualquer animal aí, a gente tinha que sair correndo, não era? A gente tinha que pensar rápido para poder sair correndo. Então, o que aconteceu? Nós nos fomos moldados, né? Ao longo do tempo, nosso cérebro foi moldado para economizar energia. E isso fez com que nós passássemos a olhar para alguma coisa, assim, quando alguém pensa, né? Ah, eu não vou começar isso aqui que é muito difícil. O que é? O que o Gross falou lá no começo? Somos nós, nos sabotamos e o nosso cérebro contando para a gente, não faz isso não, porque vai gastar muita energia. Estudar, aprender coisa nova, fazer coisa nova, gasta muita energia. Já perceberam? Pode ser que vocês não tenham pegado caixas aí pesadas ao longo do seu dia, mas se você estudou alguma coisa nova, se você participou de alguma coisa nova, se você fez algo novo, aprendeu algo a mais, você se sente cansado no fim do dia. Por quê? Porque você gastou muita energia, energia mental mesmo. E isso, gente, a gente precisa ir, estimulando o nosso cérebro para que ele possa aprender cada vez mais. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso aí embaixo. Então, aí tá a resposta, gente. Aí tá boa parte da resposta do porquê que a gente, às vezes, não quer começar algo novo, do porquê que, às vezes, a gente é um pouco resistente em algumas coisas. Por quê? Porque para nós, aqui, instintivamente, já lá aqui na parte aqui de baixo aqui do nosso cérebro, naquela parte menos evoluída, ele já manda um sinal para a gente, instinto de sobrevivência. Gasta energia e não, porque, nossa senhora, se acontecer alguma coisa aqui, você não tem energia para correr. Então, é isso. Então, nós tomamos decisão, gente, de acordo com os nossos instintos, de acordo com as nossas emoções. Agora eu vou voltar lá no álcool. Por que a gente, sabendo que o álcool faz mal para o nosso organismo, para o nosso fígado, por que a gente consome? Por que a gente consome? Me conta, gente. Vou contar para vocês. Porque nós decidimos, se a gente fosse pensar racionalmente, se a gente fosse pensar assim, nossa, não vou beber, por quê? Porque amanhã eu vou estar de ressaca, vou beber água, eu não vou conseguir trabalhar do jeito que eu preciso trabalhar, meu corpo vai sofrer, meu fígado não vai conseguir trabalhar do mesmo jeito. Se a gente fosse pensar racionalmente, a gente ia falar, não vou beber. Só que o que acontece? Tem gente ali com a gente, tem pessoas, nós estamos felizes, tem outro, queremos compartilhar outras coisas, tá ali socialmente, quer beber, quer comer, quer estar entre as outras pessoas e fazer parte daquele grupo, o que vem? O instinto
da emoção, felicidade. Eu quero estar ali, eu quero estar feliz, eu quero estar compartilhando. E aí, como que a gente tomou a decisão? Na emoção. Tá bom, Renata, eu já entendi que a gente está aí em modo automático, já entendi que a gente está aqui na emoção o tempo todo, já entendi isso. Mas e aí? Como é que funciona essa questão no marketing, hein? Vamos entender uma coisa. Outra coisa importante. O nosso cérebro, ele também conta com neurotransmissores. São vários, mas eu vou citar um aqui apenas, tá? São vários. Mas aí, o nosso cérebro, ele conta com neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? São substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios. Esses neurônios, esses trocinhos que fica aqui dentro, né? Esses bichinhos que a gente brinca. Um desses neurotransmissores, a gente chama de dopamina. Já ouviram falar de dopamina? Alguém já falou sobre isso para vocês? Quando eu comecei a estudar isso, eu pensei num ambiente de trabalho que eu tive, que eu trabalhei, que o alto índice de dopamina, gente, era dopamina louca. Alguém já ouviu falar aí de dopamina? Sabe aquela sensação de realização que a gente tem? Sabe aquela sensação de prazer, de motivação que a gente tem? Que acontece, assim, uma coisa, você termina um trabalho, deu certo, você fala, nossa, fiz uma campanha show, agora vendi 2 coisas. Você vai lá em cima e volta a sua alegria, você está liberando dopamina. Por quê? Por que você está liberando isso? São composições químicas aqui dentro da gente que vai acontecendo e a gente precisa liberar. E na hora que a gente se sente realizado, motivado, feliz, a dopamina está lá saindo já. Ó. E o que a gente precisa fazer com essa dopamina? A gente precisa motivar o nosso cliente a liberar essas dopaminas no momento em que ele vê uma comunicação minha. Então, no momento que ele vê ali a minha comunicação, ele precisa olhar e falar: uou, motivei. Isso aqui vai me deixar feliz. Isso aqui vai me fazer sentir realizado. Isso aqui é o que vai resolver meus problemas. E aí. Tô lendo alguns comentários aqui, tô rindo. Porque tá um calorão e o organismo pede uma cerveja gelada, Fabi. Ô, Maria. É emoção, ué. O que é o sentido? O que é isso aí, Fabi, que tá acontecendo com você? É o instinto de sobrevivência. Tô com calor, preciso matar aqui a minha sede, só serve uma cerveja gelada. Não pode ser uma água? Se fosse racionalmente, seria uma água, hein, Fabi? Mas olha só, lembrando, é importante que nós liberemos esses neurotransmissores nos nossos clientes, que ele olhe para a nossa comunicação e fala, putz, isso aqui vai me fazer feliz, isso aqui, ó, vai resolver o meu problema, eu vou me sentir melhor com esse produto, com esse serviço aqui, ó, vai melhorar o rumo da minha empresa. E como que a gente faz isso, né? Importante, primeiro, daqui a pouquinho eu falo as 5 dicas para vocês começarem a usar aí o neuromarketing, mas olha só, entendam. É importante que ele lembre, que o seu cliente lembre, eu preciso ter esse produto. E que vocês também pensem, nossa, esse cliente deve ter vantagem, esse cliente tem que sentir prazer, esse cliente deve se sentir realizado com o meu conteúdo. Então, quando o meu cliente olha para o meu produto, olha para o meu serviço, olha para a minha comunicação e sente ali uma vontade de ter, pode ter certeza, gente, vocês já liberaram dopamina dele ali. Já liberaram ali os neurotransmissores responsáveis principalmente pela tomada de decisão. Então, quando alguém comprar de vocês, lembrem-se, vocês estão liberando ali os neurotransmissores desse cliente. E aí, gente, é importante que vocês pensem também que eles devem liberar alguma emoção, que eles devem sentir alguma emoção ali no momento dessa troca da comunicação. E a emoção, gente, ela não precisa ser só felicidade, alegria, amor. A emoção também pode ser medo.
o medo de perder aquele produto, o medo de perder aquela promoção, por exemplo. Porque quando você conecta com ele e fala, ó, só até amanhã, também vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando você começa a falar sobre algo que pode passar ali para ele a sensação de que ele vai perder, o que vai acontecer com ele, gente? Qual que é o instinto que vem? De sobrevivência. Por mais que ele não precise, ele fala, meu Deus, eu vou perder, vou comprar. O que é o medo? O que a gente liberou nele? Emoção. E aí, isso, aliado tudo isso, é importante que a gente pense de forma inteligente, né? Que a gente mostre para o nosso cliente aí, que a gente mostre aí para essa pessoa que nós entendemos dela, que nós estamos conectadas com ela. E para a gente trabalhar o neuromarketing, nada mais importante do que a gente entender esse comportamento do cérebro humano. Que nós trabalhamos, ó, emoção, memória e instinto de sobrevivência. Então, nós ainda estamos ligados nessa parte do nosso cérebro. Agora, para a gente finalizar, acho que eu já estou quase passando, né, do meu tempo aí, vocês vão me contando, gente. Eu tenho 5 dicas para você começar a usar o neuromarketing aí na sua comunicação. Primeira coisa, vocês vão contar histórias, porque as histórias, elas liberam emoções, e as emoções, elas se conectam. As emoções fazem com que a gente se conecte com o outro. Então, nós vamos contar história, a gente vai contar a nossa história, a gente vai contar a história do nosso cliente, a gente vai contar histórias que vão fazer com que as pessoas, ó, fiquem ali no nosso período, fiquem ali no nosso período, não, fiquem ali no nosso conteúdo, que fiquem ali na nossa página, que sigam a nossa história, porque emoções conectam e as emoções estão ligadas diretamente com a nossa memória. E aí, pensa bem, quando vocês pensam aí em algum momento da vida de vocês que vocês foram muito realizados, o que vem na cabeça de vocês? Uma viagem, alguma realização, algum curso que vocês fizeram? Não conecta lá com o hotel que vocês foram, com o restaurante que vocês foram, em alguma outra cidade que vocês foram muito felizes, com a marca do curso que vocês fizeram, né? Conecta, histórias conectam. Segunda dica, saiba com quem você está falando. Sabe aquela história? Você sabe com quem está falando? Então, é muito importante que vocês saibam com quem vocês estão falando. Porque quando você se comunica diretamente com a sua persona, você gera nela identificação. E identificação, gente, é a mesma coisa que realização e motivação. Poxa, a pessoa está falando comigo, olha só o tanto que eu sou importante. Terceiro pontinho, humanize o seu conteúdo. Quando eu falo humanizar o conteúdo, é levar pessoas mesmo para a sua página, para a sua rede social, para as suas comunicações. É você estar lá. Por quê? O nosso instinto primata é nos identificar com outras pessoas. Não é? Nos identificar com outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu vejo uma roupa no perfil de uma loja de roupas, né, no corpo de uma outra mulher, eu já consigo me imaginar. E aí eu olho para aquela foto e falo, uau, eu também ficaria bonita assim. E há também uma outra questão nisso, gente. A outra questão nisso é, eu me identifico, né? Eu vejo ali no corpo da outra pessoa e eu quero repetir. Já viram aí quando alguém começa a bocejar do lado da gente, o que acontece? É isso. É isso que eu tô querendo mostrar. Quando eu vejo alguém comendo algo num perfil de restaurante, por exemplo, eu sinto vontade de comer, eu me identifico. Pessoas se identificam com pessoas. Então é importante
que vocês também tragam pessoas para as redes sociais de vocês. Gross, quer falar alguma coisa? O Rê, pode continuar. A gente está todo mundo aqui admirado e apaixonado por isso tudo. Por favor, não para não. Ótimo. A gente está aqui falando, desculpa. Minha cabeça está explodindo aqui. Eu estou com vontade de abrir, começar a pesquisar, comprar um livro disso, ler mais, entendeu? Tá incrível. Não, eu já tenho uma ideia. Calma aí, eu já tenho uma ideia. E o quarto ponto, a gente precisa estimular a empatia. O que é a empatia? Não é fazer com o outro que aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir, mas não fazer com ele, é sentir, entender. Mas a empatia aqui no caso, gente, é fazer com que as pessoas olhem para o seu conteúdo e falem, nossa, que legal! Sabe uma dica de empatia que rende muito? São conteúdos fofos. Sabe aqueles conteúdos fofos? Geralmente cachorro, criança, que faz com que a gente olhe assim para aquele conteúdo e fala, oh, que fofura! Vem cá, fofura! Cadê essa filha? Cadê essa filha? Olha aqui, gente. Quando a gente olha para isso, a gente fala, oh! Isso é o conteúdo fofo. É estimular a empatia. É trazer com que as pessoas olhem para esse conteúdo e falem, ui, que fofo isso! E o que você libera a hora que você fala que fofo? Emoção. E a emoção faz com que conecte com a memória. Tenho certeza que quem estiver aqui nessa aula assistindo a gente, nesse aulão, vai lembrar da Nina. Porque é memória. E o quinto e último ponto é: use os gatilhos mentais da escassez e da urgência. Como o nosso cérebro ainda é primata, gente, naquela época a gente vivia a escassez e a urgência. Se aparecesse um leão, a gente tinha que sair correndo. Se aparecesse qualquer coisa, a gente tinha que sair correndo. A gente tinha que matar um animal hoje para comer no mesmo dia, ó, urgência. E a escassez? Tinha pouco alimento, tinha pouca coisa disponível para a gente. E o que aconteceu? A gente ainda trouxe isso para a nossa realidade. Então, quando você anuncia que você tem poucas vagas, que você tem poucas horas para finalizar, que você tem poucas unidades do seu produto, que você tem poucas coisas aí, você gera o que na pessoa? Medo de perder. E nosso instinto humano faz o quê? Corre para comprar, porque a gente fica com medo de perder. E é o instinto de sobrevivência gritando com a gente. Corra, corra, você vai perder. E era isso que eu tinha aqui para a gente hoje, que eu trouxe para vocês. Espero ter contribuído. E amanhã tem uma live com a Paulinha lá no... Vai ser no Instagram, Paulinha? Tem uma live. Vai ser no Instagram do Presença Digital do Zé. Vai ser lá no Instagram, 8 horas da noite, e a gente vai falar sobre comportamento, análise transacional aí para quem quer fazer mudanças ao longo do tempo. A gente vai falar de muita coisa legal aí da psicologia, do marketing. Então vem com a gente. Opa, fofa, quer aparecer de novo? A gente vai trazer muita coisa boa para vocês nessa live. Espero ter contribuído aí.